Bem-vindos ao 9º dia do nosso caminho da Páscoa. 9 passinhos que demos até agora e tantas coisas já aprendemos, né? Já vimos o chamado de Moisés, o medo que ele teve, o Deus que ele se apresenta como atemporal, que é o mesmo ontem, hoje, sempre. O mesmo com medo, como Moisés deu o sim para Deus e seguiu, né, no caminho que Deus quis para ele. Vimos ele tendo que fazer sinais para que as pessoas acreditassem que ele realmente estava falando em nome de Deus. Vimos as pragas, a primeira e a segunda praga no Egito, né? Deus ferindo o Nilo, como se fosse ferindo realmente um dos deuses dele. Vimos também quando Deus multiplicou o que para eles era símbolo da fertilidade e que para eles era uma bênção, mas que quando foi uma multiplicação desordenada, como virou uma praga, e que o que parece ser uma bênção, quando não vem de Deus, ele realmente no final se apresenta como uma praga. E hoje vamos continuar, né, nessa caminhada, vamos dar mais um passinho em direção ao que lá na frente vai ser a promessa de redenção através de Jesus na cruz e principalmente através da ressurreição dele e da promessa que ele vai voltar. Então, já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderno, sua caneta, seu lápis, tudo mais que você vai precisar para esse momento. Não deixe de anotar as coisas que Deus está falando com você. Leia a palavra no papel, na Bíblia mesmo, porque a sensação que eu tenho é que quando Deus quer falar com a gente, é como se as palavras soltassem do papel para os nossos olhos, uma palavrinha específica, uma frase, uma pontuação que a gente não percebeu, e ali Deus vai falando com a gente, vai nos orientando, nos direcionando. Então vamos lá começar? A leitura de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 8, dos versículos 16 a 19. É uma leitura menor do que fizemos nos últimos dias, mas nem por isso ela deixa de ser tão importante. E ele começa assim: o Senhor disse a Moisés, mais uma vez o Senhor falando com Moisés, e como eu amo esse o Senhor disse. Diga a Arão que estenda o seu bordão. O bordão era aquela vara de madeira que ele carregava, né, para realizar os sinais. E bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Aqui a gente já começa a prestar uma atenção, a chamar a atenção a uma coisa muito simbólica. Quando a gente lê lá em Gênesis, né, que diz que Deus criou o homem, ele diz: Deus criou o homem do pó da terra, né, da terra a gente foi criado. E quando vem de Deus a bênção, ele cria coisas extraordinárias. Mas a mesma matéria-prima, que era a terra, o pó da terra, que estava ali à disposição de Deus, quando ele que nos criou, ele também fez criar piolhos. Então, a gente acha que por sermos essa criação mais evoluída de Deus, por termos o direito, através de Jesus, de sermos chamados de filhos de Deus, que a nossa matéria é diferente do resto da matéria do mundo. Mas a mesma matéria, eles se transformam em bênção, se transformam em coisa extraordinária quando é da vontade de Deus. E aqui ele continua. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Ele não fez diferença entre o homem e o gado, entre o povo do Egito e o povo hebreu. Aqui ele está nivelando todos iguais. Né? Não teve, porque isso aqui vai só para o homem, isso daqui vai para o animal, porque lá na frente a gente vai ver que ele começa a mandar pragas para criaturas diferentes, né? Para animais e para o homem, mas aqui não, aqui ainda veio para todos, sem distinção nenhuma. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Então aqui é a primeira vez que a gente
consegue ver uma grande diferença entre quando é uma ordem de Deus, quando é um feito de Deus, um milagre, uma praga nesse caso de Deus, e quando não vem dele. Na primeira e na segunda praga, os magos, os sábios, fizeram iguais, né? Fez tudo igual, o que Moisés e Arão estava fazendo. Mas nesse momento eles não conseguiram fazer igual, porque o poder de Deus, ele é infinito. Ele que criou o céu, terra, água, o mar, ele que separou a porção seca da porção molhada, ele que criou os astros, né? Lua, sol, estrelas, tudo com uma finalidade. Ele que criou os animais, ele que criou o homem. Então, tudo foi feito por Deus. E então o poder de Deus é infinito. Só que o poder aqui dos magos, o poder que esses magos que usavam as ciências ocultas, ele tinha limitação de até onde ele podia ir, né? E nesse momento eles não conseguiram reproduzir. Eles não conseguiram transformar o pó da terra, a matéria que Deus usou para nos criar, ele não conseguiu usar essa matéria para transformar em piolhos e fazer igual. E aí eles tiveram que reconhecer, isso é dedo de Deus. Foi a primeira vez que os magos pararam e viram que realmente existia um Deus soberano, um Deus que podia mais do que qualquer outro Deus que eles cultuavam. E aí começa a desmoronar o castelinho, né, deles, o castelo de cartas deles em relação que talvez aqueles deuses deles não sejam realmente deuses, talvez eles estejam no engano. E só que continua, né, aqui ainda falando do faraó, e termina assim essa leitura de hoje. Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Como eu já disse, o faraó ele se via como um deus, ele se via acima de tudo, de todos. Ele era um tirano que mandava, que dava ordens, que mandava fazer, e ele queria que a vontade dele fosse feita a todo momento. Então, nem as pessoas que estavam ao lado dele, né, que geralmente as pessoas que estão ao lado de pessoas que são tem a mão forte, a mão pesada, que são tiranos, né? Eles geralmente concordam com tudo que aquela pessoa está fazendo, que aquela pessoa está dizendo. E aqui, os magos, eles foram obrigados a reconhecer a presença de Deus. Só que o faraó, ele se enfureceu quando ele ouve isso. E o coração dele se endureceu mais ainda. E ele apenas se retirou. Mas ali já começou uma mudança em todos que estavam ali, todos que viram aquilo acontecer, né? Então, começou a mudança no coração dos hebreus, que também precisavam passar por essas pragas para que eles entendessem quem era Deus, que entendessem o que é que Deus queria mudar na vida deles, que eles deixassem o Egito para trás, não de forma só física, mas a sua cultura, a questão do politeísmo, a questão que existe outros deuses, quando a gente sabe que não existem outros deuses, só existe um único Deus. Então, mas aquele povo precisava aprender isso. E por isso eles precisaram passar por essas pragas, por essas provações. Então, até esse momento, não há distinção. Tudo veio para todos e para todas as criaturas. Todos passaram por esse sufoco, todos passaram por essa provação. E aqui ainda tem um detalhe, né, grande, que é a questão do ego, da vaidade, do eu, do corpo, o povo dessa época tinha a questão do cabelo como uma prova, né, de beleza. Então, atacar exatamente onde vinha a questão de poder, né? O cabelo, muitas vezes na Bíblia, ele é visto como poder. Tanto que, quando a gente vê a história de Sansão, o voto dele, dos pais dele para ele, foi de não cortar o cabelo. E a gente vê outras pessoas também na Bíblia fazendo esse voto. Então, o cabelo, ele é visto como poder. E para a mulher,
o cabelo é muito forte a pessoa ficar sem cabelo. E né, eles usavam muito peruca, né, para poder ter sempre o cabelo bem feito, o cabelo arrumado. Tinha toda a parte cultural em relação a isso. E essa praga vem para atacar o, o visual, né? Somente a parte estética, a parte. Não estou dizendo que a pessoa se cuidar, a pessoa querer estar bonita, a pessoa querer estar bem, é errado, não. O que Deus nos deu, a gente tem que cuidar. Mas a gente colocar isso acima de tudo e achar que isso é mais do que o que está dentro, esse é quando está o problema. Então, o que essa praga veio foi justamente para isso, para mostrar que o interior ele é mais importante que o exterior. Enquanto eles não estavam olhando para isso, eles estavam olhando para outros deuses, o que aqueles deuses tinham que obedecê-los e olhando para o exterior. Exatamente, olhando para o exterior. Enquanto Deus queria fazer essa transformação no interior, no coração das pessoas. E outra coisa é que, por eles estarem atacados por piolhos, eles ficavam cerimonialmente impuros. Então, eles não podiam cultuar os deuses porque eles estavam impuros. Porque o piolho era visto como sujeira, né? Até hoje, quando a gente vê uma criança com piolho, a gente diz, essa menina não lavou a cabeça não, é? Mas só que aqui eles ficavam proibidos de cultuar outros deuses. Então, tudo que eles iam fazer de oferta, de sacrifícios, tal, para aqueles deuses, eles ficavam proibidos de fazer. E o único Deus que estava ali tomando conta de tudo, fazendo tudo, organizando tudo, era o Deus de Israel. Então, ele tirou todos, digamos assim, do lugar de culto e se colocou como o único a ser cultuado, o único que estava no controle de tudo. Então, talvez seja isso que Deus queira nos chamar no dia de hoje, né? Onde é que está o meu coração? Onde é que estão os meus olhos? Se é mais na parte externa, mais no que eu aparento ser, ou no que realmente o meu coração é, né? Então, que hoje a gente olhe para isso. Voltando a dizer, não é errado a gente se cuidar, a gente querer estar bem, estar bonita, querer emagrecer, querer ir para academia. Pelo contrário, se a gente não fizer isso, é um desleixo com o que Deus nos deu. A gente tem sim que cuidar do que Deus nos deu. Mas isso não pode ser a prioridade, enquanto Deus sair gastando tudo por vaidade, Deus sair priorizando o ter ao ser. Então, que hoje a gente olhe para isso e veja aonde está o nosso coração. Né? Tem aquele versículo que diz, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, quais são os nossos tesouros? Aonde está o nosso coração? O que é que Deus tem nos chamado para fazer? Quais são as mudanças que Ele quer nos transformar, né? Que Ele quer trazer para a nossa vida? E também olharmos o que é que tem nos tirado da presença do Senhor. O que é que tem nos trazido culpa ou esse sentimento de não estar puro o suficiente para vir à presença de Deus. Então, que você tenha um ótimo dia, que você reflita muito sobre essa palavra, que Deus lhe abençoe e até amanhã.